Olá! Nesse vídeo de hoje eu vou falar com você que está me assistindo e que está em vias de iniciar um tratamento psiquiátrico, ou até mesmo você que já faz uso de fármacos no combate a patologias psíquicas, algumas informações importantíssimas e que certamente, eu sei disso, vão gerar grande polêmica, sobretudo por aquele grupo de profissionais que não buscam se especializar. Nem tampouco essas pessoas que são da área estão acompanhando as pesquisas mais modernas que existem em torno da psiquiatria e até mesmo da psicologia. Também tenho certeza que o vídeo vai polemizar com aquelas pessoas que são céticas e que, mesmo diante das evidências científicas, preferem desvalidar o lógico em detrimento de justificativas mais cômodas, ou seja, à espera de um milagre. Então, fica comigo neste vídeo até o final para entender quando que os tratamentos com fármacos são indispensáveis. Porque é real, os remédios não trazem a tão esperada melhora 100%. E o que é possível também para fazermos e melhorar substancialmente aqueles sintomas de depressão, ansiedade, bipolaridade, TDAH, compulsões, transtornos pós-traumáticos, transtornos sociais, síndromes das mais variadas. Eu sou Rosicléia Rossi e você está no canal Mentes Quentes. Fala pessoal, como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Antes de mais nada, eu preciso esclarecer que, sobre hipótese alguma, eu sou contra as medicações psiquiátricas, muito antes pelo contrário. A ciência evoluiu muito e tem ainda muito a evoluir, disponibilizando a todos nós os ansiolíticos, reguladores de humor, os derivados de anfetamina, os indutores de sono, que sim, são considerados top de linha e o que temos de melhor atualmente. A ciência médica da psiquiatria não é objetiva igual a um raio-x de um braço, onde eu faço um exame de imagem e identifico uma fratura. Psiquiatria não é assim que funciona. O médico vai fazer uma série de questões ao paciente que está sentado à sua frente, confiando que as respostas dadas espelham a mais fiel realidade. De acordo com estas respostas que ele receber, supostamente reais, verdadeiras e que nem foram superestimadas, nem tampouco subestimadas, passam a sinalizar uma probabilidade, vejam, probabilidade de que a pessoa tenha alguma patologia. E ainda ele vai categorizar em leve, moderada, severa ou que não existem indícios para uma patologia mental. Então, o mais cruel é que você pode estar recebendo um tratamento através da probabilidade de incidência de determinado sintoma associado a determinada doença e que possui um protocolo medicamentoso indicado e que comprovadamente é eficiente para aquela patologia. Por isso que eu estou aqui convidando você a refletir sobre o seguinte: um sintoma psiquiátrico é compartilhado com diversas doenças e ainda com situações que não são patologias psiquiátricas. Você pode estar vivendo um quadro de tristeza crônica, persistente, aquela que vem durando muito tempo, e isso vira a sugerir uma depressão. Mas uma tristeza similar a esta depressão também é reconhecida na bipolaridade. E os tratamentos medicamentosos são completamente diferentes do bipolar para o depressivo. Temos ainda aquela pessoa que está há mais de um ano também numa tristeza profunda, quase que paralisante, só que é decorrente de uma perda financeira, por exemplo, que virou a sua vida do avesso e que não tem e nem nunca teve depressão. Pode se tratar de uma dificuldade psicológica,
de virar a chave, de assumir perdas e frustrações, de medos recorrentes. Outra situação, frequentemente pessoas com hiperatividade e pensamento acelerado, que é o TDAH, possuem grande dificuldade de sono, enfrenta inegavelmente a insônia. E neste caso, alguns indutores de sono são indicados e são eficientes. Outro dia um rapaz me procurou se queixando de que não conseguia dormir. Praticamente não lembrava quando foi a última noite que dormiu 7 horas, muito menos às 9, como eu costumo falar aqui no canal. Aí eu questionei para que ele me contasse como era a sua rotina. E aí ele me disse que acordava em torno de 10h30, 11 horas, fazia o almoço, durante a tarde ele ia para a faculdade estudar. Quando retornava, jantava e partia jogar games com a garotada ou maratonava pornografia. E ia dormir em torno de 13h30, 4 horas da manhã. Bem, esse jovem, ao contrário do TDAH, não precisa de indutor de sono. Precisa sim de disciplina e uma rotina mais saudável. Mas imaginem se esse rapaz, à consulta com o psiquiatra, omitir essa rotina e simplesmente fixar-se no fato de não conseguir dormir. Estaria tomando indutor sem que fosse esse o seu problema. Precisamos ainda considerar que os protocolos psiquiátricos, por mais eficientes que eles sejam, eles não possuem bola de cristal. E a pessoa, quando chega no consultório, ela vem chegando cada vez mais enfática, quase que trazendo o receituário pronto, de tanto que ela já pesquisou no Google os sintomas, as doenças, os medicamentos que levam à probabilidade de determinado quadro de depressão, ansiedade, TDAH, déficit de atenção, bipolaridade. O paciente chega com o cenário e o quadro clínico pronto conforme a sua percepção. Contudo, via de regra, esse paciente pode não ter apenas depressão, né? Supondo que ele venha trazendo essa queixa-depressão. Talvez não seja só depressão. Talvez ele tenha associado um transtorno de borderline, talvez ele tenha compulsão alimentar, fruto de péssimos hábitos alimentares, talvez tenha uma baixa autoestima e insegurança, fruto de algumas situações na sua família, violentas, agressivas. Talvez ele tenha vício em álcool ou alguma droga ilícita. Esse dilema da ciência psiquiátrica em agrupar sintomas iguais, colocados em patologias e transtornos distintos, tem tornado a saúde mental um caos. Alguns países da Europa já proíbem que um paciente seja atendido pela psiquiatria sem que tenham comprovado via laudo acompanhamento psicológico. Esse laudo deve ter um acompanhamento com validade mínima de 6 meses e que representem no mínimo 4 sessões com o profissional. Essa conduta objetiva agrupar a experiência médica do psiquiátrica com o lastro das investigações e os acompanhamentos da psicologia com aquele indivíduo e somente então prescrever ou não os medicamentos adequados. Qual a leitura que se faz dessa conduta? Muito simples. Quando o paciente participa de um tratamento psicoterapêutico por horas durante o mês, vários encontros a cada semana, ele demonstra ao profissional traços de personalidade, estilos, hábitos, históricos familiares, vida regressa, todas aquelas questões que corroboram com um diagnóstico. E é então possível compreender e ter daquela pessoa uma visão holística e não sintomas apenas de forma isolada. Não adianta ficar olhando o sintoma como se fosse um neurotransmissor desequilibrado, que talvez o seja, e introduzir um remédio para trazê-lo à funcionalidade minimamente aceitável. Isso não é o suficiente. Se o paciente permanecer usando drogas, se permanecer maratonando pornografia, se não dormir às 7, 9 horas por dia, se não fizer atividade física, se continuar preso a percepções distorcidas do outro, do mundo, de si próprio,
não irá ser suficiente a medicação. Remédios não possuem elementos para validarem os maus hábitos, as escolhas ruins, e ainda assim, mesmo diante de maus hábitos e escolhas ruins, não esperem que ainda assim os remédios modulem saúde mental. Se você não trabalhar comungando medicamentos quando forem indicados, julgando que seja sim necessário seu esforço para alterar comportamentos, você nunca terá saúde. Muito em razão do consumo desenfreado de medicamentos psiquiátricos, uma pesquisa tem se reproduzido em diversos países ao redor do mundo, onde pacientes com sintomas e níveis similares, por exemplo, de depressão, são divididos em 2 grupos, sendo o grupo número 1 tratado com os medicamentos tradicionais, convencionais e nenhuma ênfase comportamental, simplesmente medicação. Já o grupo 2 investe-se fortemente em mudanças comportamentais, em análises e estratégias psicológicas. E o medicamento que as pessoas deste grupo 2 tomam é um placebo, uma balinha. Ou seja, pensam que estão tomando remédio, porém é placebo. E esse acompanhamento da pesquisa se estende por muitos meses. O grupo 1, que foi tratado apenas com remédio, desconsiderando situações e questões comportamentais, eles têm seguido a estatística conhecida dos 30% de melhora. Já o grupo 2, que tomou placebo, ou seja, nenhum medicamento efetivo, porém investiu em comportamentos, hábitos, análises e estratégias psicológicas, atinge, acreditem vocês, uma taxa aproximada, média, de 70% de melhora. E temos ainda que considerar, nessa nossa reflexão, o volume dos efeitos colaterais das medicações psiquiátricas. Não fosse isso, não estariam classificados como remédios controlados. De modo que a pessoa que faz uso de doses altas para controlar, por exemplo, delírios e paranoias, pode sim, certamente, desenvolve letargia crônica, dificuldade de acordar, de ir ao trabalho, de fazer qualquer atividade considerada simples. Outras medicações podem diminuir o libido, alterar pressão arterial e cardiopatias. Outras medicações, inclusive queda de cabelo, aumento de peso, enfim, nós sempre teremos efeitos colaterais que precisam ser considerados, principalmente em altas doses. Eu já presenciei casos em que o paciente chega ao consultório muito insatisfeito com o tratamento que vem sendo feito. Diz que não funciona e que ele precisa aumentar a dose ou introduzir outra medicação. O psiquiatra simplesmente nega aumentar a dose e nega introduzir medicamentos concomitantemente. E aí a pessoa procura um segundo médico, omitindo que já vinha fazendo o tratamento. Traz as mesmas queixas, recebe outra receita, vai para 2 farmácias diferentes, compra as medicações e dobra a dose por sua própria decisão arbitrária e quase que criminosa. E pior, com o passar do tempo, esse mesmo paciente, ainda mais desequilibrado, continua julgando que o tratamento esteja errado. Um paciente engajado compreende claramente a importância da medicação, que cumpre um papel fantástico como balizador das funções mínimas que permitirá a ele reinventar sua vida, suas percepções, suas crenças centrais, seus hábitos, suas escolhas, suas rotinas. É como se a medicação fosse uma cama elástica que no salto controla o impacto e ainda permite que a pessoa ganhe impulso e por sua força, por sua vontade, faça novos saltos para o enfrentamento da vida. Fica assim mais fácil com uma medicação reguladora que a pessoa possa empoderar-se das suas faculdades e escolhas para impor aquilo que de fato
irá sustentar a sua saúde mental. Então, eu tomo um remédio que faz com que eu oscile menos, aqueles 30%. Bem, então agora eu tenho condição de rever as minhas escolhas, de começar a introduzir algumas mudanças comportamentais. E aí sim eu ganho impulso para uma saúde mental. Somente a medicação, nos primeiros tempos, considerando lá aqueles 30%, nos primeiros meses em que eu estou tomando, podemos ter a ilusão de que o tratamento é eficiente e que tem uma melhora considerável. Mas com o andar do tempo, em geral, as medicações levam à dependência e cai o grau da eficiência. Então, aquele indutor de sono, que nos primeiros meses funcionava, que era uma maravilha, depois de 10, 12 meses começa a não trazer mais o resultado esperado naquela dose. E por isso o paciente quer aumentar a dose. Tem uma metáfora que eu acho muito interessante, que uma pessoa estava agachada debaixo de um poste de luz numa rua com pouco movimento. Um policial, achando aquilo estranho, se aproximou e perguntou o que a jovem fazia ali. E ela disse que havia perdido determinado objeto e que estava procurando. Então o guarda, achando estranho, perguntou: mas você perdeu esse objeto por aqui? E a jovem diz: não perdi por aqui. Mas eu estou procurando por aqui porque neste lugar existe luz, a luz do poste. Esta é a lógica de alguns tratamentos psiquiátricos, onde busca-se algumas soluções conhecidas, mesmo desconsiderando as questões intradiagnosticais. A depressão, a tristeza, tem no depressivo e tem no bipolar. E tem naquela pessoa que tem compulsão, e tem naquela pessoa que tem toque. Ou seja, vários sintomas para doenças diferentes ou patologias reais, porém potencializadas por comportamentos absolutamente distorcidos. Eu posso ter depressão, tomo medicamento, mas os meus comportamentos, eles estão invalidando a medicação, diminuindo a possibilidade de um efeito mais favorável. Cada vez temos mais pessoas com doenças mentais, desqualificando a importância do seu próprio esforço para construir uma vida com maior qualidade, desconsiderando que ambientes tóxicos devem ser abandonados para uma mente equilibrada, deslegitimando o poder da atividade física, que é prevenção de câncer, de mama, de Alzheimer e que faz todas as nossas redes neurais funcionar diferente, desconsiderando o estudo, as relações sociais. Como eu gostaria que todos acreditassem de que medicamentos isoladamente para qualquer patologia psíquica terá a curto espaço de tempo uma taxa solutiva baixa. Que suas questões irão retornar e aumentar vingativa muito mais do que quando você começou o tratamento. Que os efeitos colaterais irão sequestrar outras áreas da sua saúde física e mental. Como eu gostaria que todos acreditassem que ao iniciarem um tratamento farmacológico para doenças mentais, estão tendo o grande privilégio de um equilíbrio neural suficiente para que você tome as rédeas da sua vida, busque apoio psicológico e mude tudo aquilo que precisa ser modificado. Lembrem-se que tudo que faz bem dá trabalho. Se vocês estiverem diante de alguma escolha, se perguntem: isso exige algum esforço meu? Se a resposta for não, não exige esforço. Certamente não lhe trará o benefício esperado. Por outro lado, se a resposta for sim, exige algum esforço, se jogue na pista para executar isso, porque algum benefício estará gerando a você. Eu sei que pode parecer difícil, que quem enfrenta uma patologia gostaria de uma solução rápida, mas ela pode ser rápida. Com a medicação adequada e rapidamente você mudando seus comportamentos, ela poderá sim ser rápida. Jamais se esqueçam que não é o tempo que cura, é o que você faz com o seu tempo que lhe cura. Até o próximo vídeo.